Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim. Desculpa pelo atraso, porque eu fiquei o dia inteiro fora e não tive tempo de fazer o resumo. Enfim, vamos começar a fazer o resumo de história antes que seja muito tarde. O assunto de hoje vai ser Brasil holandês e a restauração pernambucana. Eita. Deixa eu... Aqui, pronto. Nossa sala de apresentação, que foi o Brasil holandês, consequência da União Ibérica, Companhia das Índias Ocidentais, Domingo Calabar, governo de Maurício de Nassau, restauração pernambucana, capitulação de Paraíba e Batalha dos Guararapes. Guararapes, gente, perdão. Falei errado. O que foi o Brasil holandês? Período da história do Brasil entre 1630 a 1654, em que parte do Nordeste brasileiro, especialmente Pernambuco, esteve sob domínio da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que é a WIC. Os holandeses buscavam controlar a produção de açúcar, que era muito lucrativa na época. Mas, Rafa, por que a produção de açúcar era muito lucrativa na época? Porque não era muito controlado o açúcar naquela época, né? E quanto menos quantidade tem, mais caro é. Por exemplo, estou numa feira. Aí tem só grande quantidade de maçã, né? Não vou falar quantidade, né? Vai ser caro ou barato? Barato. E se tiver poucas maçãs naquela cabana, né? Vai ser caro ou barato? Vai ser caro, né? Então, era lucrativo porque tinha poucas quantidades desse açúcar. Da cana-de-açúcar, no caso, né? Porque eles tinham também o açúcar da beterraba. Consequências da União Ibérica. A União Ibérica de 1580 a 1640 uniu as coroas de Portugal e Espanha sob o mesmo rei. Porque teve... Gente, não precisa de nome de rei, não precisa falar de São, sei lá das quantas. O Alex não cobra. Enfim. Se eu não me engano, foi o São Sebastião, né? Que ele era rei, e ele foi pra uma guerra, e ele nunca mais foi encontrado, e ele morreu. Gente, peraí que meu cara tá sendo cortada. Enfim, tem lá também. Ele nunca mais voltou, e morreu, né, gente? E assim, o parente mais próximo era o tio dele, que ele era muito velho, ele morreu. E o parente mais próximo dele era um rei que era da Espanha. E aí fez a União Ibérica, que uniu a Espanha com Portugal. Isso fez com que os inimigos da Espanha, como a Holanda, se tornassem também inimigos de Portugal e suas colônias, levando à invasão holandesa no Brasil. Companhia das Índias Ocidentais, que é a WIC. Uma poderosa empresa de comércios holandeses criada em 1621 com o objetivo de monopolizar o comércio e a colonização nas Américas e na África. Foi a WIC que organizou e financiou as invasões holandesas no Brasil. Domingos Calabar, né? Um mulato pernambucano que inicialmente lutou contra os holandeses, mas depois se aliou a eles, oferecendo informações valiosas sobre as defesas portuguesas, considerando traidor por muitos portugueses, mas estrategista pelos holandeses. Domingos Calabar, ele morreu torturado depois por ser considerado um traidor. Governo de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau foi o governador do Brasil holandês de 1637 a 1644. Ele promoveu o desenvolvimento de Recife e incentivou a cultura, a ciência e a tolerância religiosa. Rafa, o que é tolerância religiosa? Você poderia ter qualquer religião naquela época. Muito importante para os escravos também, né? Porque antes você só podia ser cristão. E com os escravos tinha as próprias religiões deles, por isso fez o governo dele ter muito sucesso. Também ter muitos imigrantes depois, né? Que é uma outra parte. Mas judeus, ciganos, outras pessoas vindo pra cá por conta da tolerância religiosa. Tornando a cidade um centro urbano cultural importante. Restauração pernambucana. Movimento de resistência e expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, que começou em 1645. Foi liderado por senhores de engenhos, índios, agora pode falar mais índio, né, gente? Indígenas e negros.
insatisfeitos com a administração holandesa e buscando retomar o controle da região. Capitulação da Paraíba. Em 1654, após anos de conflitos, os holandeses foram derrotados e assinaram a capitulação de Paraíba, que marcou o fim do domínio holandês no Brasil. Este evento, selou a expulsão definitiva dos invasores. Batalha dos Guararapes. Duas importantes batalhas de 1648 e 1649, travadas nos Montes Guararapes, em Pernambuco, entre as forças luso-brasileiras, não sei como se fala direito, né? Mas, enfim, e os holandeses. Essas vitórias foram decisivas para a expulsão dos holandeses e são considerados o berço do exército brasileiro. Mas tá bom. Enfim, gente, esse foi apenas um resumo que eu falei, que tá resumido aí, tá bem resumidinho, tá bem masticadinho assim. Estudem, tem essa dia inteira, né, que eu tive tempo de fazer. Ai, gente, estudem mesmo. É o último trimestre. Vamos lá, vamos todo mundo gabaritar essa prova. É isso, gente. Um beijo. Tchau.